Olá! Gostaria de lhe agradecer por acompanhar nossa série Expresso Nova Cidade. Mas talvez desde que começou a nos seguir você venha carregando uma dúvida. Por que o Expresso se chama Nova Cidade? É bem simples. Essas reflexões são parte das ações de divulgação do projeto de plantação de uma nova igreja aqui em São Paulo, no bairro de Interlagos. O nome dessa igreja é a Igreja Batista Nova Cidade, ou simplesmente Nova. Meu nome é Abner Fortes e eu sou o pastor plantador desta igreja. Se você quiser saber mais informações a respeito dela, fique totalmente à vontade para acessar o link que está na descrição deste vídeo aqui. Não deixe de dar aquela conferida lá, ok? Quem sabe depois de assistir ao vídeo, você não se interessa ainda mais pelo nosso projeto ao ponto de se tornar um parceiro nosso, hein? Se isso acontecer, será uma enorme honra para nós. Finalmente chegamos ao fim do capítulo 10. Passamos semanas observando os 3 principais movimentos do capítulo. E como este capítulo terminou? Terminou com o antes temente a Deus Cornélio, agora crente irmão Cornélio, os seus familiares e convidados sendo batizados em nome do Senhor Jesus. Mais um episódio extraordinário do livro de Atos, que retrata a dinâmica do Evangelho se espalhando além da Judéia e Samaria. Certamente a notícia ia se espalhar, e se espalhou. Como ela foi recebida entre os judeus, os irmãos da Judéia? É o que veremos a seguir. Começa agora mais um Expresso Nova Cidade. O trecho no qual vamos refletir hoje é relativamente grande, capítulo 11, de 1 a 18. Por isso vou apenas destacar um versículo, a saber, o 17, que diz assim: Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? A notícia daquele grupo de gentios sendo salvo e batizado chegou aos outros apóstolos e irmãos da Judéia. Quando Pedro voltou para Jerusalém, como ele foi recebido? Com grande alegria? Com pedidos ansiosos para que ele relatasse sua experiência? Não, pelo menos não por parte de alguns irmãos chamados como do partido da circuncisão. Quem eram esses irmãos? Eram judeus convertidos ao Evangelho, mas que ainda eram apegados à observância da lei de Moisés como marca distintiva de uma espiritualidade robusta. Estes irmãos receberam a Pedro com muitas críticas por ele ter entrado na casa de incircuncisos e comido com eles. O que Pedro faz diante das duras críticas que estava recebendo? Ele situa seus irmãos não só no contexto da experiência que vivera, mas no contexto da missão de Deus no mundo a partir da cruz e do túmulo de Jesus vazios. Ao expor todo o contexto de sua experiência, Pedro foi paciente e condescendente com aqueles irmãos, assim como o próprio Deus fora com ele. A maneira como aqueles irmãos estavam reagindo a Pedro reproduzia com exatidão a resistência de Pedro a Deus quando este lhe ordenou que comesse animais de todas as espécies. Pedro aprendera a lição e agora aquele ambiente de críticas era a oportunidade que ele tinha de ensinar seus irmãos. Cabe aqui um comentário aplicativo. Como você reage a críticas até de irmãos por estar obedecendo a Deus? Nossa tendência é reagir com ataques e exposição dos pecados daqueles que nos acusam, não é verdade? Nossa passagem nos ensina que devemos usar de misericórdia com os críticos, assim como Deus usou de misericórdia conosco. Especialmente quando as críticas são fruto de ignorância e falta de maturidade espirituais, elas demonstram uma necessidade urgente: ensino. Aproveite então a oportunidade e ensine a verdade de Deus. Pedro então começa a falar. Seu discurso consiste basicamente de 4 partes. A primeira, um relato da visão que Deus lhe deu. A segunda, um relato da visão que Deus dera a Cornélio. A terceira, um relato da descida do Espírito Santo sobre os gentios como havia descido sobre os judeus. E quarta, uma pergunta retórica. A riqueza de detalhes fornecida por Pedro tinha um único objetivo: demonstrar que Deus é soberano na salvação e que as diferenças étnicas não são pré-requisito para receber o dom do Espírito Santo. Nesse sentido, é muito significativo enfatizar o versículo 14, no qual Pedro relata que o anjo dissera a Cornélio que deveria chamar Pedro, porque este lhe traria uma mensagem por meio da qual Cornélio e todos os seus seriam salvos.
Isso não é extraordinário? Deus literalmente disse para Cornélio que ele ia salvá-lo. E sabe o que me chama a atenção aqui? O anjo não anunciou o evangelho para Cornélio, mas anunciou que ele seria salvo pelo anúncio do evangelho pela boca de Pedro. Que coisa extraordinária! Nós aprendemos aqui o que Paulo ensina lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Isso eleva a pregação do Evangelho a um grau de importância que deveria fazer com que nos sentíssemos tremendamente privilegiados em sermos os arautos de Deus entre os que não creem. Afinal, não foi a anjos que Deus deu esse privilégio, mas a nós, os seus filhos, em Cristo Jesus. Qual foi o resultado do anúncio que Pedro fez? Em outras palavras, os gentios passaram pela mesma experiência que os gentios viveram quando creram em Jesus. Eles receberam a palavra e a manifestação do Espírito Santo não deixou dúvidas a esse respeito. Ao relatar isso, Pedro conclui com uma pergunta retórica. Pergunta retórica é aquela cuja resposta não precisa ser dada, pois ela já é autoevidente. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Pedro aqui deixa bem claro quem era o agente daquela doação: o próprio Deus. E detalhe, Deus era agente de uma doação da qual os próprios judeus já haviam sido beneficiados. Ou seja, os judeus sabiam a que experiência Pedro estava se referindo e mais, eles sabiam a sua origem: Deus. Poderia Pedro se opor à ação de Deus? Quem era Pedro para ousar fazer isso? A resposta é óbvia: Pedro não era ninguém. Mas a pergunta que incluía Pedro também valia para todos os que ousassem se opor a ele. Em outras palavras, Pedro estava implicitamente confrontando a consciência de seus acusadores. Podem vocês se oporem a Deus? Quem vocês pensam que são? Essa confrontação de consciência levou um ambiente de crítica a um ambiente de louvor a Deus e de reconhecimento do que Deus é capaz de fazer. Cabe aqui uma pergunta para finalizar a nossa reflexão de hoje. Você tem sido um colaborador de Cristo na expansão do seu reino ou você tem sido um opositor dele? Quando nos apegamos a estruturas e tradições mais do que ao Evangelho, de uma maneira ou de outra nós vamos nos opor a Deus. E aí uma pergunta se fará urgente e necessária: quem você pensa que é para se opor a Deus? A resposta é mais do que óbvia, e meu desejo é que, caso você, por alguma razão, esteja se opondo a Deus, sua consciência seja confrontada, você se arrependa desse pecado e louve a Deus por sua pessoa e pelo que Ele é capaz de fazer. É isso. Semana que vem tem mais, se Deus permitir. Caso permita, e eu espero que sim, nos vemos no próximo Expresso Nova Cidade. Então, até lá. Tchau.